Seja bem-vindo à Rocha Ajuda. Você encontra dificuldades no vocabulário jurídico? Eu sou Carmen Salles e hoje vou falar sobre algumas expressões usadas na linguagem jurídica. Se você gostar, deixe o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos como este. É de suma importância empregar corretamente as expressões constantes na nossa língua, sobretudo no mundo jurídico. Trataremos a seguir de alguns problemas. Primeiro, as expressões a fim de, substantivo, e a fim de, locução conjuntiva, são muitas vezes empregadas de forma errada. O correto é empregá-las como nestes exemplos. Primeiro, o advogado solicitou levantamentos das provas a fim de agilizar o processo. Segundo exemplo, o réu e a vítima tinham elementos afins, nítidos. Segundo problema, a expressão ao invés só deve ser usada quando houver a exata ideia de ser contrário, ideia de oposição. Exemplo: ao invés de contar a verdade, o réu calou-se. A expressão em vez de não exige o sentido oposto. A ideia é de substituição, como no exemplo: o advogado, em vez de dirigir-se à vítima, falou diretamente com o pai do menor. Terceiro problema: a expressão ao par é própria da linguagem das operações de câmbio. É errado utilizá-la com o sentido de estar ciente. A forma correta para estar ciente é a par. Exemplo: a vítima disse ao advogado estar a par de todos os seus direitos. Quarto problema: a expressão a partir de significa a começar de. Na condição de indicar tempo, a expressão a partir de deve ser empregada antes do verbo começar. Exemplo: a partir da próxima semana começarão as inscrições do concurso Inovari, dirigido a profissionais do direito. Quinto problema: a expressão através de refere-se a por meio de alguma coisa, de um lado a outro. Não deve ser empregada com sentido de por meio de, mediante, em frases como: o projeto será regulamentado através de normas específicas. O correto é: o projeto será regulado por meio de normas específicas. Sexto problema: a expressão de encontro a é bastante confundida com ir ao encontro de. A primeira significa contra, a segunda significa a favor. Exemplos: o depoimento da testemunha foi de encontro à defesa do réu, abalando a tese apresentada. Segundo exemplo: a tese da defesa vai ao encontro do depoimento do réu. Sétimo problema: a expressão estada é a forma correta para indicar a permanência de pessoas em algum lugar por um certo tempo. É comum ver-se o uso de estadia, que é a permanência de veículos em garagem ou estacionamento, ou de navios em um porto. Veja o exemplo: a estada indevida do réu na prisão gerou revolta e causou muitos prejuízos à família. Oitavo problema: a expressão haja visto é errada quando utilizada no sentido de modelo ou exemplo. O correto é haja vista. O ensino do direito
em algumas instituições parece precário, haja vista os últimos resultados junto à OAB. Nono problema: as expressões meio e meia são bastante empregadas de forma indevida. Meio significa um pouco, é um advérbio, portanto, invariável. Meia é metade. Veja os exemplos. O advogado andava meio preocupado com a veracidade dos fatos. A testemunha chegou ao meio-dia e meia, metade da hora. Décimo problema: a expressão quite é um adjetivo, logo deve concordar com o elemento ao qual se refere. Exemplos: o acusado está quite com seu credor. As testemunhas estão quites com o promotor. Em nosso site vossaajuda.com.br você encontrará elementos que também o auxiliarão na construção de textos jurídicos. Enfim, falei neste vídeo sobre as expressões muito utilizadas no mundo jurídico. Deixe nos comentários as suas dificuldades na elaboração de textos jurídicos. Terei prazer em ajudá-lo. Fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.